Boa noite a todos, boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais esse encontro aí, né? A Casa Espírita Suave Caminho. Graças a Deus estamos aqui com a possibilidade de estarmos reunidos em nome do Evangelho, em nome de Jesus, estudando a doutrina espírita, né? Fazendo um esforço para aprender cada vez mais. Então, assim, que Jesus, nós somos abençoados, né, por estarmos aqui, que Jesus nos abençoe cada vez mais. Né? O pessoal já está chegando aqui, boa noite para todo mundo, Dora, Islane, né? O pessoal chegando aí, então quem puder ir colocando um comentáriozinho aí, boa noite para a gente saber se já está presente, tá bom? E hoje, né, quem vai fazer aí o estudo com a gente, quem trouxe, né, um estudo para apresentar para a gente é a Flavinha, a Flávia Werneck. Boa noite, Flávia. Boa noite. Uma tarefeira aí assídua da casa, né? Hoje trazendo aí a parábola do rico e do Lázaro. A gente lembrando que a gente agradecer, né, mais uma vez aí, quem não assistiu a palestra de domingo, agradecer aí quem participou, quem pôde colaborar aí, né, com o almoço de domingo, né, colaborar com a casa, a gente sempre precisa lembrar que a casa sobrevive disso, dessas atividades, dessas ajudas. Então, assim, quem pode colaborar, quem paga normalmente ali a mensalidade, sempre lembrar de colaborar, que a gente precisa muito disso. Então, o almoço, esses eventos que a gente faz, a gente arrecada para manter a casa, né? Porque já, Deus quiser, a gente está de volta e todo mundo tem que encontrar tudo bonitinho, limpinho, funcionando como sempre foi. Flavinha, eu separei aqui uma leitura, que é de um livro que eu gosto muito, que eu ganhei na Comerge, chamado Convivência, é Chico Xavier com Emmanuel. O nome é Dupla Beneficência. A caridade na forma externa é suficientemente conhecida. A organização assistencial é uma bênção de Deus, atenuando a penúria e o sofrimento onde surja. Existe, porém, a beneficência mais íntima, que se comunica de alma para alma nas bases do silêncio e da compreensão. A caridade mais íntima socorre a pessoa em necessidade sem aparecer. Fala-lhe aos recessos do espírito sem palavras articuladas. Apoia-lhe a vida sem mostrar-se. Ilumina-lhe o coração sem ofuscar-lhe o entendimento. Experimenta semelhante trabalho e observarás quanta alegria se te exteriorizará da existência. Se conheces a necessidade de alguém, não esperes que esse alguém se coloque de joelhos a suplicar-lhe favor e estende-lhe o auxílio de que possas dispor, na hipótese de te faltarem recursos para isso, encontrarás os meios de sugerir a companheiros outros para que o façam, sem que tua influência se mostre. Quando te convenças de que essa ou aquela criatura te requisita atenção para determinado assunto, ainda mesmo disponhas de tempo escasso, podes dedicar-lhe alguns momentos nos quais a tua palavra lhe signifique o apreço que te merece. Nos problemas de natureza familiar, descobrirás sem dificuldade a trilha mental no instante justo, através da qual consigas transitar, restaurando a harmonia doméstica sem esperar agradecimentos. Ante o amigo que se supõe em erro, saberás despertar-lhe as qualidades superiores que, porventura, estejam adormecidas, afastando-lhe os pensamentos de quaisquer sombras. Perante uma criatura querida que te acha desfechado essa ou aquela ofensa, reconhecerás que estará ela em momento difícil e que te cabe esquecer o contratempo havido, já que um lugar desse ou daquele ofensor poderíamos estar nós com os desacertos e precipitações que ainda nos caracterizam. Não nos esqueçamos da beneficência externa que nos irmana uns aos outros, através da assistência recíproca nas experiências do cotidiano, mas atendamos à beneficência mais íntima, que ampara sem mostrar-se, erguendo sentimentos e levantando algumas para a elevação de hoje, que perdurará nas alegrias de hoje
sempre. Eu adoro esse livro e adoro essa mensagem, né? Que fala assim, a gente sempre pode ajudar de alguma forma, vale a pena a gente dispor, nem que seja de um minutinho para dar uma atenção para alguém, né? E essa Então, mensagem aí tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. a gente vai falar hoje, né? Por acaso, tá? Como sempre. Né? Então, vamos aqui fazer nossa prece inicial, levar nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, agradecer pelas nossas vidas, agradecer pelo amparo, pela luz, pela força, agradecer por termos essa casa abençoada, agradecer pelos nossos amigos espirituais, né? Desejar que durante esse tempo que estivermos aqui falando de Jesus, falando do Evangelho de Jesus, em nome de Jesus, que muitas pessoas possam receber as bênçãos, as vibrações de paz, de harmonia, de luz e de tranquilidade. Sejamos todos movidos pelo desejo do bem, pelo desejo da caridade, pelo amor ao próximo. Que assim seja, graças a Deus. Graças Flávia, a Deus. né? Traga aí o que você preparou para a gente, né? E fique à vontade, a casa é sua. Obrigada, Tony. Então, mais uma vez, né, boa noite a todos. Eu queria agradecer imensamente o convite da casa, que me pediu, né, para estar fazendo um estudo. E é sempre bom a gente estar fazendo os estudos, porque a gente acaba na obrigação de estudar um pouquinho mais, né? Então a gente já tinha, eu já em outros momentos eu já tinha ouvido falar, né? A gente já tinha estudado essa parábola do rico e de Lázaro, mas quando eu peguei a parábola para estudar, eu escolhi, vou falar sobre essa parábola. Na verdade, eu estava procurando um tema, e aí nesse livro aqui, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutzer, a gente tem uma amiga, a Vanessa, no nosso grupo de estudo, que ela sempre cita esse livro. E aí eu falei, não, vou comprar esse livro. E aí, quando eu estava procurando um tema, eu falei, vou escolher algum tema desse livro. E aí eu escolhi essa parábola. Só que aí, a minha ideia primeira foi totalmente mudada no decorrer do meu estudo. A princípio, eu estava pensando em falar sobre as questões materiais, sobre a riqueza, sobre a miséria, mas de tanto procurar, ler, estudar, ouvir outras palestras, a gente mudou totalmente o foco da visão que eu tinha dessa parábola. E aí a gente consegue perceber como a gente consegue encaixar outras coisas que às vezes a gente fala assim, nossa, eu não tinha pensado por esse lado, nas parábolas. Então, para a gente começar, eu queria falar um pouquinho do que é a parábola. Na verdade, a parábola ela é uma narrativa e que ela vai trazer para a gente, através das suas alegorias, algum preceito moral, porque ela faz uma comparação do que a gente quer dizer, né, do ensinamento que a gente quer levar com a nossa vida cotidiana. E Jesus gostava muito de ensinar por parábolas, porque isso facilita a compreensão, justamente por ser esse método comparativo. E aí, hoje, estudando essa parábola, a gente vai tratar de algumas questões. Então, a gente consegue, através de uma única parábola, a gente consegue falar sobre as desigualdades econômicas, sobre o apego aos bens materiais, sobre a prática da caridade, as consequências do egoísmo, do orgulho, a utilidade, o emprego das riquezas. Então, a gente consegue trabalhar uma questão, uma série de coisas através de uma única parábola. Então, eu vou ler aqui para vocês a parábola, porque eu nem sei se todo mundo conhece essa parábola. Então, a parábola está aqui, a parábola também está no Evangelho, né? Essa parábola está em Lucas, no capítulo 16, e vai do versículo 19 ao versículo 31. E a parábola diz o seguinte: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que estava deitado ao seu portão,
desejoso de fartar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava. E os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E chamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim, e manda a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro, do mesmo modo, os males. Agora, porém, ele está consolado, e tu em tormentos. Demais, entre vós e nós, está firmado um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Ele replicou: Pai, eu te rogo que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para os avisar, a fim de não suceder virem eles também para este lugar de tormento. Mas Abraão disse: Eles têm Moisés e os profetas. Ouça-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém for ter com eles dentre os mortos, hão de se arrepender. Replicou-lhe Abraão: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, essa parábola é um pouco grande, né? É uma das maiores que a gente encontra. E ela está no Antigo Testamento. E a gente quase nunca ouve muito, né? Está em Lucas, né? Na verdade, está em Lucas, no capítulo 16, e ela faz menção a Abraão, que Abraão é citado no Antigo Testamento. Então, quem é o Abraão nessa parábola? Na verdade, Abraão, ele é a representação do nosso Pai Criador. Enquanto Lázaro, aquele espírito que passou pelo mundo físico com dificuldades e conseguiu passar por tudo isso de forma produtiva, tirando proveito dessas oportunidades. Então, Lázaro tem esse papel de mostrar para a gente aquele pobre que não tinha bens materiais, mas que ele tinha um bem, um valor espiritual muito grande, né? Ele desenvolvia essa questão espiritual. O rico, ele vem mostrar para a gente que é aquele que ele estava no inferno. Mas que inferno é esse? É aquele inferno que ele mesmo criou. Era o inferno porque ele tomou consciência do que ele tinha passado na sua vida material e o que ele tinha deixado de fazer na sua vida material. Então ele tinha sede, mas não era sede da nossa água, a água de beber, essa água aqui que eu vou tomar um golinho. Na verdade, ele tinha sede de amor, ele tinha sede daquela solidão que ele mesmo criou para ele. Ele queria o perdão. Então ele, através das suas atitudes, do seu comportamento enquanto encarnado, ele criou um abismo, que a gente vai falar mais para frente daqui a pouquinho, que é esse distanciamento que existe. Porque nós, de acordo com a nossa evolução moral, com o nosso desenvolvimento espiritual, a gente vai alcançando níveis mais altos. Então, a gente vai ficando menos material. Enquanto o rico, ele ainda estava muito preso na matéria. Ele não conseguia galgar níveis elevados no plano espiritual. Diferente de Lázaro, que por ser um espírito mais evoluído, já podia e estava num lugar melhor. E aí,
o rico, ele gozou na terra de todos os prazeres. E ele esquecia, então, porque a riqueza, muitas vezes, quando mal utilizada, faz isso com a gente, ele esquecia de trabalhar as questões da alma, as questões do espírito, buscando a sua felicidade toda nos bens materiais. Então, o que foi destinado a ele? Foi destinado a ele o lugar que ele teria, era o Hades. Enquanto Lázaro, aquele pobre sofredor, que passou por todas as dificuldades, mas na certeza de que um dia ele seria beneficiado com as dádivas de Deus. Ele passou por todas aquelas provas com fé, com resignação. E quando chegou o momento do seu desencarne, o que esperava ele? O seio de Abraão, que a gente vai falar daqui a pouco, o que é cada um, assim, o que representa o Hades, o que representa o seio de Abraão. Então, só estou fazendo uma pincelada para que a gente possa estar entendendo os personagens da nossa parábola. E aí eu achei uma coisa muito interessante, que é a relação que a gente faz com o reverso da medalha. Quando a gente olha uma medalha, de um lado, ela traz a figura geralmente de um rei, né, de alguém importante. E do outro lado é que está o verdadeiro valor dela. E é isso que acontece com a gente. De um lado, nós somos essas medalhas. Se a gente olhar o homem, se a gente olhar a pessoa só pela aparência, pelo lado exterior, nós não estamos conhecendo essa pessoa verdadeiramente. Porque ele não é o que ele aparenta ser. O que vale na medalha, então, é o reverso. E o que vale na gente, o que vale no homem, é o seu interior, é o seu espírito. Então, o rico trazia o verso, no verso, o característico rei. Mas quando ele morre e a gente vai apurar o verdadeiro valor da sua medalha, do que ele tinha gravado no seu interior, ele não estava valendo muito na moeda espiritual. Então, isso permitiu que ele entrasse apenas no Hades. E aí, quando a gente vai destrinchando ali e compreendendo os termos que foram usados na parábola, a gente vai pensar primeiro no seio de Abraão. Abraão, como eu tinha dito anteriormente, ele é citado no Antigo Testamento e ele era considerado o patriarca dos hebreus. Abraão, ele recebia e ele ouvia as mensagens de Deus através de sonhos. E aos 75 anos, ele recebeu um comunicado, ele recebeu um chamado para ele sair do paganismo e ir em busca da terra prometida. Então, ele pegou a sua esposa Sara e o seu sobrinho e eles foram em direção a Canaã, porque ele havia ouvido esse chamado de Deus. E Abraão significa pai de muitos, significa também povo hebreu, pai do povo hebreu. E ele foi, para quem vai lembrar desse fato, ele foi pai de Ismael e pai de Isaque. Ele foi pai de Ismael aos 86 anos. E ele foi pai de Isaque aos 100 anos. Isso é o que consta a literatura que eu pesquisei. Ele era casado com Sara, mas o primeiro filho dele não é com Sara, era com uma outra esposa, porque Sara não podia ter filhos, porque ela também era uma pessoa idosa. E aí, Deus promete que Sara ia poder ter um filho. E ela teve esse filho que foi Isaque. E Abraão, para provar a sua fidelidade a Deus, Deus pede uma prova a ele, pede que ele mate o seu filho Isaque. E ele ia fazer isso. E no momento que ele estava para matar o seu filho, Deus, opa, eu sei que você realmente é devoto a mim. Não precisa sacrificar o seu filho em meu nome. Então, essa história todo mundo conhece, ficou muito conhecido. Mas o que isso tem a ver com o seio de Abraão? Na verdade, seio de Abraão, na tradução do Novo Testamento aqui de Haroldo Dutra,
ele vem trazer para a gente é que essa expressão ele se refere a um convidado de honra, né? Aquela pessoa que quando chega, senta no melhor lugar, é aquela pessoa que é esperada. Então, no seio de Abraão é onde a gente vai desfrutar do banquete da vida futura. Então, Lázaro, ele estava sendo convidado, recebido naquele banquete da vida espiritual. O Hades, ele é considerado para muitos essas regiões subterrâneas. Na literatura grega, Hades ele é considerado como um submundo. E para os católicos, o Hades ele é considerado o inferno. Mas na verdade esse Hades ele não é um local físico, um local geográfico. Esse Hades ele está dentro de nós. É o nosso próprio inferno que criamos. É quando a gente toma conta e traz à nossa consciência as coisas que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer, e nós vivemos ou estamos nesse Hades de acordo com o que plantamos, né? E a água que o rico pede para que Lázaro dê a ele, não é a água, como eu tinha dito, a água física, né? Mas é a água do consolo, é a água da esperança, a água do perdão. E o abismo, como a gente já tinha falado também, é essa distância evolutiva que a gente encontra entre os espíritos, né? Cada um de acordo com seu grau de evolução, cada um vai ocupar um lugar. Só que nem sempre não, muitas vezes, né, o espírito que é mais, que tem o seu perispírito mais denso, ele não consegue ir ao encontro dos irmãos e dos espíritos mais evoluídos. Os maiores, sim, conseguem vir até ele, na maioria das vezes, mas o inferior nunca consegue ir atingir os níveis mais altos. E aí, assistindo, né, uma palestra do Arthur Valadares, eu não sei se vocês conhecem, ele é um mineiro, as palestras dele são muito bacanas. Foi ele que me chamou a atenção para uma outra visão dessa parábola, que não só a riqueza e a miséria, mas ele me chamou a atenção para a questão da indiferença. Eu não tinha lido essa parábola a princípio com o olhar da indiferença. E o mundo moderno, ele está marcado pela indiferença. Então a gente vai ver hoje aqui no início essa questão muito voltada pela indiferença, porque nós precisamos dar importância aos recursos que nós recebemos nessa encarnação e que tantas vezes nós estamos negligenciando. As oportunidades que a gente recebe são para o nosso crescimento e nós não estamos aproveitando porque nós estamos sendo indiferentes com as pessoas. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 9, aqui no item 8, ele vem falar para a gente que cada geração ela é marcada por um vício e por uma virtude. A nossa geração ela foi marcada pela virtude da atividade intelectual. Então teve o iluminismo, teve a Revolução Industrial, veio a globalização, e a gente cresceu muito, a gente desenvolveu muito a questão do intelecto. Mas o que marcou a nossa geração foi a indiferença moral. Nós estamos vivendo num individualismo feroz. Nós somos capazes de passar pelo outro, mas não enxergar. Nós não olhamos, nós não percebemos. Quantas vezes a gente passa pelo porteiro do nosso prédio e a gente não sabe nem o nome do nosso porteiro? A gente não sabe o nome da pessoa que atende a gente todo dia na mesma lanchonete, porque nós não olhamos para o outro, nós não temos tempo para isso. Será que a gente para perguntar quando a gente tem uma ajudante que chega na nossa casa, está mais cabisbaixa, está calada? A gente tem tempo de parar e perguntar, tá tudo bem?
Você está tendo algum problema? Nós não temos isso, nós somos indiferentes. Se ela está com problema, o problema é dela, e eu não vou trazer o problema dela para mim. Então, a gente se pergunta, quem somos nós nessa parábola? Nós estamos sendo o rico que está esbanjando, está desfrutando riqueza, vivendo nos prazeres do mundo material, preocupados em acumular as riquezas e sendo indiferente com aquele que nos pede ajuda, com aquele que quer muitas vezes uma mísera migalha do nosso tempo e da nossa atenção. Ou a gente está sendo como Lázaro, que diante dessas provas, desses problemas, dessas dificuldades por quais nós passamos, e a pandemia está sendo um exemplo disso, nós estamos sabendo aproveitar essa oportunidade, nós estamos sendo resignados, nós estamos sendo tolerantes, nós estamos persistentes, ou nós abandonamos a nossa fé no primeiro problema. Então, a gente tem que pensar, quem sou eu nessa parábola? Quais as atitudes eu estou tendo? Eu estou sendo mais para o rico ou eu estou sendo mais para o Lázaro? E quando a gente fala da riqueza, a gente não está falando apenas dos bens materiais. Nós somos beneficiados de inúmeras coisas. Nós temos saúde, nós temos conhecimento, nós temos fé, nós temos a inteligência, mas a nossa indiferença não permite que a gente compartilhe todas essas bênçãos que a gente tem. Nós estamos sendo egoísta. Nós estamos tão presos no nosso egoísmo que a gente não percebe essas oportunidades que temos de utilizar essas riquezas. Quantos Lázaros passam por nós diariamente? E aí, quando eu estava estudando, eu vi Lázaro significa em hebraico Deus ajudou. Então, esses Lázaros que nos cercam muitas vezes querem apenas as migalhas da nossa atenção. Mas o que a gente oferece para essas pessoas? A indiferença, a frieza. Então, Deus, muitas vezes, Ele manda esses Lázaros, esses corações, que Ele esperaria que nós ajudássemos, que iriam encontrar em nós uma boa vontade. Mas, muitas vezes, somos esse rico e estamos indiferentes com os nossos semelhantes. E aí, no livro Consolador, Emmanuel vem falar para a gente o seguinte, eu vou ler o que Emmanuel fala para a gente. A indiferença que se traduz por cristalização dos sentimentos é sempre perigosa para a vida da alma. Então, nós estamos bloqueando diante da nossa dor, diante da necessidade do outro, sem se envolver. A gente não permite que o nosso coração ele se sensibilize com a dor do outro. A gente fala até assim, não quero nem saber para eu não me envolver com esse problema, né? Então, essa indiferença, ela tem sido um dos piores estados psíquicos da alma, porque ela está bloqueando o nosso progresso, porque a gente sabe que para que a gente atinja o nosso progresso espiritual, nós precisamos andar de mãos dadas com a caridade. E essa indiferença está nos tornando aquele solo impermeável, aquele solo infecundo, em que nada de bom consegue sair dele, porque a gente se fecha para tudo. Então, como nós iremos querer estar em pleno desenvolvimento espiritual quando a prática da caridade, que seria a nossa salvação, está bloqueada? Nós estamos ricos de saúde, de conhecimento, de tempo, de possibilidades de trabalho, mas essas riquezas nós não conseguimos multiplicá-las por conta da nossa indiferença. E aí a gente para pensar que Jesus, ele percebia quem estava ao seu redor. Mais do que isso, ele sentia. E aí quando a gente vai ler no Evangelho, sempre falava assim, e vendo um homem cego, e vendo a multidão,
E vendo a viúva. E aí, depois disso, o que vem? E compadeceu-se. Então, e vendo o homem cego, e compadeceu-se. O que era Jesus se compadecer? Ele tinha compaixão. Ele conseguia muito mais do que ver. Ele conseguia sentir o outro. Ele via verdadeiramente, né? E é isso que a gente precisa fazer com esses Lázaros que aparecem em nossas vidas. Para que a gente seja capaz de termos essas atitudes com o nosso próximo, então a gente precisa burilar o nosso coração no amor, na compaixão. A gente precisa estar liberto da indiferença. Então a gente precisa despertar e perceber que se nós não temos recursos materiais, nós temos uma série de outros recursos que nós somos capazes de compartilhar em prol do nosso irmão, em benefício do nosso irmão. E aí, tem um livro chamado Tocando o Barco, que tem no capítulo 24, ele é intitulado assim, Ante a Parábola do Rico. Aí eu descobri, estudando, né, essa parábola, que a parábola do rico, ela é citada em muitos outros lugares. E aí, ele fala exatamente assim, ó, não suponhas que o rico da parábola seja a única espécie de mordomo infeliz na vida espiritual. Ainda hoje, há quem se banqueteie no festim da saúde física, menosprezando os enfermos que lhe batem à porta. Então, esses somos nós que estamos esbanjando saúde. E quando a gente ouve as estatísticas lá na televisão do Covid, a gente nem se abala, porque não tem um dos nossos naquela estatística. Por toda parte, verificamos a luzida assembleia dos que se fartam à mesa da inteligência, olvidando os irmãos de caminho que lhes pedem socorro, mergulhados nas correntes da ignorância. Que adianta a gente ter tanta sabedoria, a gente ter tantos conhecimentos, se a gente guarda aquilo para a gente não passa para o outro, a gente não compartilha isso. Em todos os lugares é possível observar a caravana dos que passam, hipertrofiados de conforto, fugindo aos filhos da angústia que lhes imploram uma réstia de alegria. Nós, chega final de semana, é festa, vamos para a praia, se bem que agora não estamos podendo muito fazer essas coisas, né? Vivemos, queremos cada vez mais, é casa de praia, é casa de campo, é ter um carro mais luxuoso, queremos cada vez mais conforto, enquanto tem aquele que está do nosso lado que não tem o básico, não tem o mínimo, enquanto a gente está esbanjando, a gente está estragando. Quando você olha, tem tanta coisa na geladeira e as coisas começam a estragar porque você não tem tempo de consumir aquilo. Nas variadas sendas do mundo, somos defrontados pelo que se mostram supernutridos de fé, a menoscabar aqueles que lhes suplicam leve migalha de esperança. Todos somos surpreendidos pelos Lázaros das necessidades e da aflição em provas mais ríspidas que as nossas. Quantas vezes a gente pensa que a gente está com o maior problema? Não, meu problema é o maior. Eu não vou conseguir achar uma solução para esse problema. E a gente se envolve de tal maneira, acreditando que o que passa com a gente é a pior coisa do mundo, que a gente, se olhar para o lado, a gente vai ver que o nosso irmão tem um problema infinitamente maior que o nosso, mas que a gente transforma aquele nosso probleminha num problemão. Todos identificamos, junto do próprio coração, bafejado de conhecimento superior, companheiros infortunados que se enriqueceriam com mínimos gestos nossos no setor da bondade e do estímulo, do entendimento e do perdão. Não te detenhas tão somente na contemplação do quadro evangélico em que um pobre sovina
encontrou ao fim da estrada apenas o azinhavre a que se lhe reduziu o perecível tesouro. Recordemos nossas oportunidades, isso eu estou lendo do que está escrito aqui, Emmanuel falando. Recordemos nossas oportunidades de semear o bem, reconhecendo no próximo o degrau vivo que nos conferirá o desejado acesso à comunhão com a providência divina. Abracemos os penitentes da necessidade e do desânimo, da expiação e do sofrimento, que nos anotam os passos em todos os ângulos da estrada evolutiva, e oferecendo-lhes o próprio coração em forma de serviço fraterno, estejamos convencidos de que marcharemos com eles na direção da vida imperecível, para a incorporação definitiva de nossa herança espiritual. Olha que lindo! Então, que a gente consiga utilizar esses Lázaros que batem as nossas portas diariamente como uma oportunidade que temos de fazer o bem, de fazer a caridade, e mesmo que seja com um pensamento egoísta, isso irá nos ajudar a galgar graus mais elevados de evolução. Então, o que Emmanuel vem nos dizer é para que a gente não fixe apenas nas riquezas materiais, porque nós temos inúmeras oportunidades e possibilidades de ajudar o nosso irmão. Como a nossa oportunidade da saúde para a gente ajudar aquele que está enfermo, tanto do corpo quanto da alma. Como é que a gente pode fazer isso? A gente faz uma visita, a gente pode fazer uma ligação, a gente pode mandar uma mensagem. A gente sabe quantas pessoas no início dessa pandemia se desestruturaram emocionalmente, e para quantas pessoas a gente ligou para perguntar se estava precisando de alguma coisa, se estava tudo bem. Mas eu não posso ligar, não tem tempo, faz uma prece. Então, a gente precisa repartir esses talentos que foram dados para nós. Precisamos que eles sejam multiplicados. Então, quando a gente possui a riqueza da inteligência, do conhecimento, a gente precisa amparar e beneficiar, e não guardar isso para a gente. Então, a gente consegue auxiliar nas mínimas coisas, e como eu tinha falado, telefonar para alguém, mandar uma mensagem. Mas quantas vezes um ente querido, alguém próximo, pede ajuda porque não consegue mexer no celular? Isso acontece muito lá em casa. Meu pai, outro dia, precisava assinar um documento, enviar um documento. E aí ele não sabia, eu falei, deixa comigo que eu sei. Ele não levou muita fé que eu sabia, não. E aí a gente, auxiliando nessas mínimas coisas, a gente está ajudando esses Lázaros. Quando a gente está diante de uma pessoa que não sabe ler e a gente ajuda essa pessoa a entrar num ônibus. Quando a gente tem diante da gente uma pessoa com um problema e que não consegue encontrar uma saída para aquilo, e a gente conversa com essa pessoa, a gente ouve, a gente empresta o nosso ouvido. Qualquer gesto que represente um caminho, uma luz para o outro. Mas o que está acontecendo com a gente? Nós estamos tão fechados nessa vida de bem-estar, que é diferente de estar bem. Nossa vida de bem-estar é aquela em que a gente se preocupa com o nosso corpo, a gente se preocupa com as coisas materiais, a gente se preocupa em acumular. A gente quer cada vez mais. A gente está vivendo, o bem-estar é o que a gente faz, que é viver no excesso. E a gente está esquecendo de alimentar o amor, alimentar o perdão, alimentar a caridade, a humildade. Então, será que a gente já está vivendo numa bolha de ilusão, onde quando eu olho, se comigo está tudo bem e que os que estão ao meu redor também está tudo bem, e eu acabo achando que está tudo muito bem para todo mundo. A gente não é capaz de enxergar além. A gente não consegue enxergar o outro, às vezes, nas mínimas necessidades que eles têm.
E eles estão pedindo isso da gente, é a nossa atenção, é o nosso ouvido. Então, assim, são essas pequenas coisas que nos tornam diferentes com o nosso irmão. E aí, lá também no capítulo 13 aqui do Evangelho, no item 17, intitulado A Piedade, o Espírito Miguel, ele vem falar para a gente que a piedade, ela é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. E ela é irmã da caridade, que é o que nos conduz a Deus. E aí ele fala para a gente que a abnegação em favor dos desgraçados, desgraçado é uma palavra forte, né? Eu não gosto de usar essa palavra, não. A abnegação em favor dos desgraçados é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Então, qualquer passagem, em qualquer coisa que a gente lê sobre Jesus, o que a gente vê era que ele estava disposto, ele estava entregue ao próximo. Ele abdicava de tudo em prol do outro. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instante a existência álacre. Então, isso está lá no texto. Ou seja, a gente não quer que a pobreza, que a miséria, quando a gente mora num bairro e a gente melhora um pouquinho de vida, a gente mora num bairro simples, o que a gente logo quer fazer? Ai, não quero morar aqui nesse bairro não, que só casa feia, gente feia, o pessoal gosta de pagode, fica fazendo barulho. A gente quer logo se afastar para que a pobreza, as coisas que a gente considera feia não atrapalhem a nossa alegria, a nossa comodidade. Então a gente já quer logo ir para um bairro que não tem, seja um bairro residencial, pode ter nem comércio, porque isso enfeia. Então a gente está querendo se livrar dessas coisas. Então temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. Então olha o que ele fala aqui. Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. Então, gente, a hora é agora. Como outro dia o Cacau, né, fez a palestra dele, nós somos os trabalhadores da última hora. Que não sejamos indiferentes. E que essa nossa tranquilidade que a gente acha que estamos tendo, que ela não seja aquela porque a gente fechou os ouvidos e os olhos para o mundo. Nós nos fechamos para não perceber as dores e os clamores dos nossos irmãos. E algumas vezes a gente se depara com as pessoas que elas estão fechadas para auxiliar o próximo, mas porque em algum momento elas sofreram no trabalho do bem. Elas sentiram na pele uma ingratidão, elas sentiram uma indiferença, elas sentiram as dificuldades e se frustraram. E aí, para se protegerem, elas se fecharam desse sentimento e se cristalizaram. Então, elas se fecharam perante o mundo. Mas quando a gente lê aqui no Evangelho, no Livro dos Espíritos, a questão 938, olha o que ele vai falar para a gente sobre isso. As decepções oriundas da ingratidão não contribuem para endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Então, quando a gente só tenta fazer e só recebe ingratidão, não recebe um reconhecimento, será que isso não faz o nosso coração se fechar? E aí a espiritualidade responde: seria um erro, pois, como dizes, o homem de coração se sente sempre feliz pelo bem que faz. Então, nós precisamos encontrar alegria não naquilo que a gente recebe quando a gente está ajudando alguém, mas, sobretudo, naquilo que fazemos para ajudar alguém. Por isso, despertemos.
Vamos despertar para auxiliar esses Lázaros que, enviados por Deus, vêm até nós em busca de socorro. Quando a gente, eu estava também vendo aqui esse estudo, no livro Pontos e Contos, de Humberto de Campos, lá no capítulo 28, ele também vem tratar dessa parábola. Eles estavam estudando lá na Assembleia Espiritual, junto com Pedro Richard, que era o responsável pelo estudo, e algumas pessoas começaram a questionar se não seria falta de misericórdia do pai não atender o rico naquela ocasião, porque ele também era um filho de Deus, né, e merecia todo o amparo. E aí um irmão vai perguntar justamente isso, ó, com essas palavras. Por que motivo o santificador espírito de Abraão, personificado a providência divina junto a Lázaro redimido, não atendeu às súplicas do rico desventurado? Não era este também um filho de Deus? Não podemos supor uma certa insensibilidade nas almas gloriosas? E aí Pedro replica, né, com veemência, né, essa pergunta. Aí ele fala assim: insensibilidade nos mensageiros do bem? Esse conceito nasce da nossa deficiência, da nossa dificuldade de verdadeira compreensão. Então, quando a gente pensa que o rico, ele de alguma coisa e a gente acha que a gente não foi atendido porque a gente não recebeu do jeito que a gente pediu. Mas, na verdade, a gente recebeu do jeito que a gente precisava. Pois é assim que os nossos benfeitores, eles agem com a gente. Nem sempre é da maneira que nós achamos ser o melhor para nós, mas eles sabem do que a gente precisa naquele momento. E é por isso que o auxílio é sempre do que precisamos e não do que gostaríamos ou do que queremos. E aí, quando a gente quer afastar de um problema, que a gente acha que é o maior problema do mundo, que aquilo é um problemão, a gente faz tudo para se livrar daquilo. Pede, ora, pede para que aquilo seja afastado de nós, mas a gente esquece que essa situação, muitas vezes, será responsável por nos regenerar, para nos ajudar no nosso melhoramento. Então, que nós saibamos, meus irmãos, aproveitar as oportunidades. E aí, dando continuidade lá à situação em que Pedro Richard se encontrava, junto com aqueles questionamentos, ele já conseguia, Pedro Richard, por ser um espírito mais evoluído, ele já conseguia ter essa visão diferenciada. E aí ele vai dizer o seguinte: Abraão e Lázaro viram nos sofrimentos do rico a misericórdia inesgotável do Pai Celestial, que dos nossos erros mais profundos sabe extrair a água amargosa que nos há de curar o coração. Ambos compreenderam que seria contrariar os desígnios divinos levar ao irmão torturado uma água mentirosa que não lhe mataria a sede espiritual. Quanto ao mais, o que pedia o rico a Abraão? Rogava que Lázaro voltasse ao mundo para dar a seus pais, esposa, irmãos e filhos as verdades de Deus, a fim de que se salvassem. Como não se lembrou de pedir essa difusão dessas mesmas verdades entre todas as criaturas? Por que razão apenas pensou nos seus amados pelo sangue, quando todos os homens, nossos irmãos, têm necessidade da paz de Deus, que é a água viva da redenção? Então, onde a gente via uma insensibilidade, os espíritos superiores já viam o medicamento necessário, embora esse medicamento fosse amargo para o nosso irmão. Então, a gente acha que ele foi insensível, mas na verdade não.
aquele rico não estava ainda preparado para receber aquela água. E aí, na obra de André Luiz, né, no livro Obreiros da Vida Eterna, tá André Luiz, o padre Hipólito e a Zenóbia. Eles estão visitando uma região umbralina, um vale de trevas. E aí eles estão comentando sobre essa parábola, e aí eles dizem o seguinte: não adianta apenas rogar o orvalho divino para saciar a sede, pois esta era uma sede de amor. Era preciso antes preparar o recipiente para receber a água, limpar o vaso do coração da poeira e das ilusões do mundo, para que a água não se contaminasse. Porque se eles dessem a água que ele tanto queria naquele momento, ele não estava apto ainda a receber, porque ele ainda não tinha burilado seu coração. Aquela água que ele iria receber ia se transformar num lamaçal. Mas à medida que ele vai se esforçando, muitas vezes auxiliados pelas lágrimas da dor, o vaso, pouco a pouco, ele vai se purificando e se tornando mais tarde apto para receber aquela água que ele tanto desejava. Então era preciso primeiro que aquele rico se regenerasse os pensamentos, as emoções que estavam desequilibradas, que ainda perturbavam muito ele, pois só assim ele ia conseguir saciar o seu espírito. E aí, lá no livro Os Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 8, está escrito assim, vou ler o que está escrito lá. Qual de nós não terá sido, na crosta do mundo, aquele rico vestido de púrpura e linho finíssimo dos ensinamentos do Mestre? Então, quantas vezes nós não fomos esse rico? Todos nós que nos associamos nessa passagem de dor, tivemos em derredor mendigos de afeto e socorro espiritual, mostrando-nos em vão as chagas de suas necessidades. Chamavam-se eles familiares, parentes, companheiros de luta, irmãos remotos de humanidade. Então, muitas vezes, esses Lázaros estão na nossa casa. É um parente que está passando por um problema, é um irmão que traz uma certa dificuldade. Então, eram filhos famintos de orientação, pais necessitados de carinho, viandantes do caminho evolutivo sequiosos de auxílio, que improficuamente se aproximavam de nós, implorando algo de reconforto e alegria. Então, a gente percebe aqui que esses Lázaros que surgem nas nossas vidas, eles não querem muito da gente. Eles querem muitas vezes o reconforto, eles querem um minuto da nossa atenção, que isso já vai ser reconfortante para eles. Desejavam os mais pobres que nós alguma coisa das migalhas de nosso permanente banquete de conhecimentos e facilidades. Então vocês vão vendo aqui quantas vezes essa palavra migalhas, que eles querem as migalhas do que é nosso, a gente ouviu. Então você consegue perceber que não é muito, é bem pouquinho, é a migalhinha do pão, que às vezes quando a gente corta o pão em cima de uma mesa, o passarinho vem aqui e vem comer. São essas migalhas que os nossos irmãos estão pedindo de nós. E aí continua. Nós, porém, envaidecidos das próprias conquistas, encarcerados em clamorosa apatia, amontoávamos expressões de bem-estar, crendo-nos superiores a todas as criaturas integrantes do quadro de nossa passagem pela carne. Quantas vezes a gente se acha superior? Ah, porque eu tenho um bom emprego, eu tenho uma boa casa, eu sou uma pessoa conhecida, e aí a gente ignora e despreza uma pessoa anônima. Somos, por vezes, mais pobres que o último dos miseráveis que nos batiam, confiantes à porta do coração, e para os quais poderíamos ter sido beneméritos doadores da felicidade. Então percebe
que nós somos capazes, com essas migalhas que nos sobram, porque a gente não está tirando do que é nosso, ele não está pedindo para que a gente tire do que é nosso, está pedindo as migalhas. Nós podemos fazer muito. Mas aí o que aquele rico ele estava desejando? Ele queria que Lázaro fosse lá, avisasse a sua família e dissesse as verdades de Deus para que aquele se salvasse. E aí a gente consegue perceber como ele ainda não havia se modificado. Ele ainda estava preso no egoísmo, querendo que apenas os deles fossem avisados. Por que não? Por que ele não falou assim, vai lá e grita bem alto, fala para todo mundo que está todo mundo fazendo errado, que precisa fazer diferente? Mas ele ainda não havia se libertado, se despojado daquilo que foi a causa do seu sofrimento. Os insulamentos, as decepções, todas decorrentes do egoísmo. Aí, mais uma vez, a gente vai ver lá no livro Pontos e Contos, o irmão X vai dizer assim para a gente: a solicitação do rico é muito semelhante à maioria das súplicas que partem dos caminhos escuros da terra, filhas do egoísmo ambicioso ou do malfadado espírito de preferência das criaturas, orações que nunca chegam a Deus por se apagarem no mesmo círculo de sombra e ignorância em que foram geradas pela insensatez dos homens indiferentes. Eu já estou acabando, tá, Tony? Não precisa brigar comigo, não. Então a gente percebe que aquilo que ele estava suplicando era algo ainda decorrente do egoísmo, que ele ainda não havia desprendido do plano, da sintonia em que ele se encontrava. Então ele precisava aprender com aquelas circunstâncias. Ele precisava se desvencilhar ainda do egoísmo e buscar novamente no seu coração a caridade e o amor. Porque aí ele ia começar a criar, então, um campo para a verdadeira felicidade, porque a gente só encontra a verdadeira felicidade quando a gente consegue fazer as coisas pelo outro. E aí, na questão 917, a gente vai ver que por trás de todos os sofrimentos, a gente encontra a semente do egoísmo. A questão vem nos falar que o egoísmo ela é a fonte de todos os vícios e que a caridade é a fonte de todas as virtudes. Então, as pessoas, elas estão pensando apenas em si mesmas. Cada um está pensando apenas em si. E isso tem feito com que a gente pense apenas na gente. Isso está criando uma bola de neve. A gente tem se fechado e a gente está ficando indiferente com o mundo. Pois a gente acha que o mundo está indiferente com a gente. Então, é necessário uma grande virtude para a gente renunciar a si próprio em benefício do nosso semelhante, que muitas vezes ele não vai reconhecer nem agradecer o que a gente faz. Então, para essas pessoas que conseguem se renunciar em prol do outro, a felicidade é garantida. Para essas pessoas que ousam amar nesse mundo de egoísmo, para essas pessoas que ousam perdoar nesse mundo de rancor. Então, a felicidade é o destino certo. Então, no caso do rico, ele ainda precisava de um tempo. Ele precisava ainda trabalhar todas essas questões e se libertar desse egoísmo que ele ainda estava presente. E nós temos toda essa riqueza de conhecimento sobre a vida futura, sobre a espiritualidade, e a gente precisa aprender a utilizá-la agora. A gente não pode ficar esperando que alguém venha nos avisar sobre essas verdades, pois nós já temos esse conhecimento. E a gente precisa lembrar que estudar o Evangelho é muito bonito. É muito legal a gente saber, conhecer, mas a gente precisa trazer esse Evangelho para a nossa vida. A gente precisa vivenciar. E aí, no Livro dos Espíritos, quando vai falar das provas da riqueza, só para terminar, senão o Tony me mata, das provas da riqueza e da miséria, na questão 814, eu vou resumir aqui, ele vem falar para a gente que tanto a riqueza quanto a pobreza são provas difíceis. Ambas são provas difíceis, não existe uma que é mais difícil que a outra. Na verdade, elas são igualmente difíceis.
Só que por que que muitas vezes a riqueza parece ser uma prova mais difícil e levar a gente para a perdição? Porque ela vem por trás, ela traz o egoísmo, ela traz uma vaidade, ela traz apego aos bens materiais e a gente esquece de trabalhar as questões espirituais. É esse o nosso grande problema. Não quer dizer que a prova da riqueza é pior do que a prova da pobreza, porque nós temos muitas pessoas que vivem na miséria, mas que são revoltadas, que têm inveja, que não praticam também a caridade com pouco que podem, né, com sua fé, são miseráveis. Então a gente tem tanto miserável revoltado que também vai ter o mesmo destino daquele rico avarento. E aí, para finalizar, Caio Bar Schutel, ele termina essa questão da parábola dizendo isso aqui. O homem que se quer convencer pela força, há de lhe acontecer o que aconteceu à cigarra de La Fontaine. Cantou a sua vida, mas depois chorou a sua morte. E há de voltar chorando na outra vida, para com justa razão cantar na imortalidade. Então, essa frase está nas parábolas de ensinos de Jesus. E o que a gente consegue aprender com isso? Na verdade, o que a gente tira disso é que nós estamos tendo a oportunidade agora. Nós temos que aproveitar o momento, é hoje, porque conforme a gente viver este momento, é o que vai fazer com que a gente chore ou com que a gente sorria na próxima encarnação. Porque certo que ainda teremos muitas oportunidades para vir aqui, mas como nós voltaremos? Isso depende de nós. Então, eu queria agradecer, espero que não tenha passado muito o nosso tempo, acho que passei 2 minutos, e espero que tenha podido contribuir de alguma forma aí com vocês, com essa pesquisa que eu trouxe para nós. Com Obrigada. certeza, Flávio. Maravilhoso, bem esclarecido, bem explicado. E é o que você leu aí no final, né? Assim, a dificuldade, porque assim, cada um passa pela sua prova, tem por que passar pela sua prova. Mas quando a gente não está vivendo aquela prova, é a nossa oportunidade, né, de melhorar. Ou seja, a prova do outro, a dificuldade do outro, é a nossa oportunidade de crescimento, né? É porque não dá mais tempo de comentar, mas houve muitos comentários aqui, todo mundo ficou feliz, né? Todo mundo compreendeu. O último comentário aqui, ó, da Dorinha, Flávia está serena e segura, parabéns pelo estudo. Realmente foi um estudo muito, Valéria também, é muito claro, muito bem explicado, do jeito que a gente precisa que seja. Tá bom, Flavinha? Então, assim, para encerrar, eu gostaria de pedir para você fazer a nossa prece aí de encerramento. Bom, e agradecendo, né, aí todo mundo que participou, todo mundo que assistiu agora, que vai assistir depois, que a presença de todo mundo é fundamental, é importante, anima a gente e leva a mensagem sempre mais adiante, né? É verdade. Quando a gente vê que as pessoas estão participando, assim, a gente fica mais animada, né, de falar. E eu gosto de falar muito, eu acho que é mal de professora, né? Então, eu tinha mais um monte de coisa para falar, mas não dava tempo de falar, senão você ia me matar. Mas então vamos agradecer, né, por essa oportunidade. Quem quiser fechar os olhos. Estamos com os corações repletos, cheios de esperança, cheios de alegria, por podermos estarmos reunidos, estudando os ensinamentos do Mestre Jesus. Como é bom, meu Pai, podermos compreender os seus ensinamentos, e como é bom quando a gente consegue colocar os seus ensinamentos na nossa prática, no nosso dia a dia. Espero que o estudo da noite de hoje possa tocar os nossos corações e nos fazer refletir quão Lázaro estamos sendo e quão ricos temos sido em nossas vidas. Que possamos, Mestre Jesus, deixar esse rico que ainda impera em nós, que ainda se preocupa com a vaidade, se preocupa com a luxúria, se preocupa com os bens materiais, e que possamos alimentar esse Lázaro, que é resignado, é esperançoso, é o Lázaro
que não nunca desiste e nem desconfia de sua fé. Que todos aqui envolvidos hoje, nessa noite, possam sentir esse carinho, essa vibração que eu estou sentindo agora. E que possamos, Mestre Jesus, ter uma semana abençoada, envolvida pelas suas vibrações de amor e paz. Fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Flavinha, muito obrigado. Obrigado a todos. Uma boa noite aí para todo mundo. E até domingo. Bye, bye. Tchau, tchau. Obrigada.